Olá! Hoje eu quero falar com vocês sobre um mundo onde as pessoas te machucam e ainda te perguntam o que você tem. Vamos pensar um pouquinho sobre isso, tentar entender como fica o nosso sentimento diante de pessoas assim e por que essas pessoas são assim. O que é isso? É distração? Não percebeu o que estava fazendo? É falta de empatia? Não tem aquele impulso natural que muitas pessoas têm, sim, de se colocar no lugar do outro e tentar sentir o que o outro está sentindo com aquilo que ele mesmo está fazendo? É crueldade? É de propósito? Tem algum gosto pessoal em ver a pessoa se sentindo mal, ver a outra pessoa sendo magoada nessa história? É um foco excessivo nela mesma, meio que ofusca, nada mais em volta dela é percebido, é egoísmo. O que é isso, né? A gente tem esse monte de hipóteses, mas na realidade eu acho que não tem uma resposta geral que vai encaixar para tudo. Cada situação cabe a sua análise e é possível que em cada situação você encontre uma dessas explicações. Mas eu acho que é o que menos importa, é tentar entender a outra pessoa porque ela faz isso. O que mais importa é você se entender nessa situação e saber o que fazer com isso, porque é disso que trata esse canal. De psicologia, de comportamento, de mostrar quais são os temas, quais são as situações com as quais você pode contar com um psicólogo clínico. No que uma psicoterapia pode te ajudar, entender que tipo de coisa e mudar que tipo de comportamento em você. Eu mesma não atendo, apresento o meu site, o link está aqui, ou pelo WhatsApp você pega as informações também com relação ao horário, valor, local, terapia online ou então a presencial aqui em São Paulo, né? Como é que você pode fazer? E vamos falar disso. Eu acho que, na verdade, me parece, viu, que cada vez mais as pessoas vêm falando e fazendo o que vem na cabeça. Eu acho que tem uma questão cultural que vai mudando com os tempos mesmo, da pessoa ser menos preparada para ter esse cuidado do que vai falar com os outros, né? E vai falando o que passa na cabeça, meio que confundem liberdade, confunde o seu direito de se expressar, confunde a sua posição na vida, no mundo, com o tanto que você está machucando a outra pessoa, sem observar o impacto que causa na outra pessoa. E muitas vezes não importa nem a proximidade, você fala, não, com essa pessoa eu confio porque ele é um amigão antigo, porque é da minha família, porque... Não, de repente é um professor que está fazendo isso com os alunos, é um aluno fazendo isso com o professor, de repente é um médico que te dá uns tapas na cara sem aquele jeito de chegar e colocar a coisa de uma forma mais palatável, né? Ou é um cliente, enfim. E quando você menos percebe, a pessoa está lá fazendo as coisas que ela quer fazer, por exemplo, combinou contigo um tempão uma coisa, de repente está indo fazer com outra pessoa, fala assim, como assim? Será comigo que a gente estava organizando esse tipo de coisa, né? Ou então a pessoa ela sai falando aquelas verdades, né, que ela acha que é verdade, que precisa ser dita, mas no fundo é julgamento sem necessidade nenhuma de estar sendo falado. E um grande exemplo disso são os elogios, aquelas coisas que a pessoa fala assim com aquela carinha bonitinha, como se fosse uma coisa bacana, mas que no fundo está ofendendo. E aí eu peguei até numa página no Facebook que as pessoas estavam comentando isso e estavam dando os seus exemplos, né, de elogios que elas recebem. E eu anotei uma listinha aqui, porque é muito fácil a gente se identificar. Eu acho que quem nunca passou, né, nunca ouviu, não passou por uma situação dessa, não ouviu uma frase dessa. Uma delas é, quando você era mais nova devia ser linda. A pessoa fica assim, bom, então sou horrível agora, que elogio é esse que você está elogiando um passado que já aconteceu, que não volta mais, eu não consigo retomar aquela pessoa que eu já fui. Como é que você está elogiando uma coisa que, né, não tem como voltar a acontecer? Ou então quando a pessoa fala, seu rosto é lindo, aí você fica pensando, bom, então só o rosto mereceu, o resto aqui está no contraste. E o pior é quando a pessoa já complementa mesmo, ela fala, seu rosto é lindo, mas você devia emagrecer. É um julgamento, é uma imposição, porque a pessoa, ela sabe, né?
o custo que ela tem para emagrecer, se ela quer ou se ela não quer. É uma coisa que vem de fora sem ser solicitado, é muito desagradável. Não vem como uma dica que a pessoa vai falar: poxa vida, olha, agora que ela falou que eu tenho que emagrecer, vou sair correndo. Não acontece desse jeito, né? Ou então uma que eu achei assim, muito interessante, que a pessoa falou assim: você me ajuda muito, tá me deixando acomodado. Fala, meu Deus, né? Que elogio é esse? Tu ajuda essa pessoa, ao invés dela estar agradecida, ela me acusa de estar causando um mal para ela. Eu tô fazendo uma coisa ruim para ela, tô deixando ela acomodada. Como assim? Então, deixa eu parar de ajudar já, agora, nesse minuto, né? Para que eu continuo ajudando essa pessoa que acha que está sendo prejudicada pela minha ajuda? Ou então aqueles que eu vi muito comentário falando da aparência, né? Quando se fala de elogio, a gente lembra muito dessa coisa que vem, se refere à aparência. Ah, você é bonito, apesar de gordo. Ou então, você é exótica, chama atenção. Isso faz a pessoa pensar: eu sou o quê? Eu sou exótica, sou um animal raro, sou um ser de exposição, sou o que é isso? Né? Ou então, uma pessoa comentou que falaram para ela que sua testa é linda. Parece que a pessoa está se esforçando tanto para elogiar e não encontra absolutamente nada. Aí ela elogia a parte mais nada do corpo, do rosto da outra pessoa. É como elogiar o dedo mindinho do pé esquerdo. Enfim, né? Ou quando a pessoa fala assim: seu rosto é lindo, eu não ligo para o corpo. É a mesma coisa que falar: seu corpo não é lindo e eu tenho todos os motivos para me incomodar com ele, mas eu tô aqui me fazendo de bonzinho, dizendo para você que não ligo pro corpo. Isso não é elogio. É aquele tipo de coisa que eu acho que na maioria das vezes a pessoa leva um tempo para amadurecer, para entender o que está nas entrelinhas desses elogios, dessas colocações, dessas coisas que as pessoas fazem. Ela precisa amadurecer esse conteúdo, ela fica por um tempo ali até tentando justificar: não, tem uma boa intenção aqui nessa história. Mas num dado momento ela percebe que aquilo não foi elogio coisa nenhuma, né? E aí nesse momento a pessoa percebe que ela precisa falar. Ela precisa falar alguma coisa, ela precisa desabafar, ela precisa botar para fora aquilo que ela vem recebendo do mundo. Uma hora tem que voltar, tem que sair também. E aí é aquela história. Eu vou te repetir uma frase que eu li, não sei o autor dessa frase que corre pela internet, mas eu achei muito boa, que fala assim: o que a gente não fala inflama por dentro. Inflama, né? Fermenta por dentro. E a gente só não engole para não causar briga. A gente só engole para não causar briga, para não bater boca, para não cair numa discussão na hora. Engole, faz e vamos deixar quieto. Só que no fim do dia é a gente que chora sozinho, enquanto tudo fica se repetindo na cabeça, porque a coisa fica lá dentro, fica ferindo, machucando, fermentando, né? E a grande questão é com quem que você vai desabafar, porque se você for falar com a própria pessoa que te falou esse tipo de coisa, né? A gente pergunta por quê, né? Se ela já demonstrou que não tem interesse nenhum no seu bem-estar, não está muito aí com o que você está sentindo, é tempo perdido. Ou então você vai estar dando mais munição para essa pessoa se defender, para ela contra-argumentar, para ela continuar reafirmando que aquilo que ela falou tem razão de ser, e você vai ouvir mais vezes do mesmo que já te feriu. Então, para que dar margem, dar campo para quem já provou que não está nem aí para você? Né? Então, o que você precisa é de uma oportunidade de você falar com quem está pronto para te ouvir, com quem vai te ouvir de forma a te ajudar a elaborar tudo isso, a você se entender nessa situação toda. Porque então, lembrei de mais uma observação de que eu coloquei aqui para não esquecer de falar, é de que voltar para falar isso com a pessoa que te falou, você voltar e falar: olha, aquilo que você falou não foi legal, meu. É dar chance de ficar ouvindo lição de moral dessa pessoa, que às vezes ela quer tanto se manter na posição dela, que ela quer tanto provar que você tá errado, que ela ainda vem te dar lição de moral. E aí vem lição de moral de gente que não tem moral nenhuma para te dar. E por que você vai ouvir isso, né? E aí vou repetir mais uma frase que eu li que parece que cabe, que é: ofenda com silêncio, destrua com ausência.
que eu acho que funciona, né? Mais ou menos. Que tem gente que não tá nem aí com o teu silêncio, tá nem aí com a tua ausência, ela não vai nem perceber que você saiu de cena, mas você vai estar fazendo bem para você. Eu acho que fazer esse tipo de coisa pode dar certo, só que você vai ficar observando se realmente você ofendeu a pessoa com seu silêncio, se você a destruiu com a sua ausência, e aí você não vai estar ausente nunca. Você vai continuar ali se importando com essa pessoa que não se importa com você. Então, o que você precisa fazer é procurar o seu bem-estar, procurar se tratar, procurar fazer bem para você mesmo e precisa sim desabafar, precisa sim se ouvir e muitas vezes sozinho é difícil e aí a ajuda de um profissional, de um técnico que vai te ajudar nesse autoconhecimento, nesse desabafo com trabalho, com elaboração desse conteúdo que você está falando, aí você encontrou a psicoterapia. Pensa nisso. Obrigada por me ouvir.